Boa noite. É com muita alegria que aqui estamos novamente. Sejam todos muito bem-vindos. Aquelas pessoas que estão aqui todos os domingos, sejam bem-vindos. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, recebam o nosso abraço carinhoso, também sejam bem-vindos. E aquelas pessoas, irmãos, irmãs, que nos acompanham através das redes sociais, YouTube da USE Intermunicipal de Bebedouro, Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu, também sejam muito bem-vindos. Certamente nós teremos mais uma noite muito proveitosa. E é lógico, devido à presença de vocês, com essas vibrações, no caso que todos nós estaremos recebendo, então estaremos fechando a noite através da palestra do Marco Pagliarini, que estará nos falando hoje com o tema Enigmas da Vida. Então seja muito bem-vindo também, Marquinhos, e agradecemos a sua presença. Bom, nós queremos lembrar, falamos sempre, e é bom repetir, que a casa tem a palestra pública no domingo à noite, hoje às 19h30. Também no domingo de manhã, a partir das 9 horas. Antes das 9 nós temos a coleta, né, do pessoal da campanha, sai às 8h30 aqui. E às 9 horas nós temos uma palestra pública, ao lado das nossas crianças. Na segunda-feira também palestra pública às 20 horas, na terça às 20 horas e na quarta também às 20 horas. A diferença é que na quarta nós não temos aquela porta aberta, é apenas lateral. Nos outros dias todas as portas estão abertas, todos os dias também com passe, com água fluidificada. Então está feito o convite àquelas pessoas que não tiverem condições de vir no domingo de manhã ou à noite, tem a opção da segunda, terça, quarta-feira. Bom, temos também os nossos grupos de estudo, na segunda, terça, quinta e sábado. Enfim, a casa oferece várias oportunidades para todos aqueles que queiram trabalhar, que queiram estudar, que queiram aprender, mas sobretudo, que queiram seguir à frente de uma forma mais tranquila, mais confiante, através do estudo e do entendimento. E isso é muito importante, porque na verdade nós temos os nossos desafios diários, todos nós temos. E lógico, para enfrentá-los, nós temos que estar preparados. E o conhecimento, sem dúvida alguma, é um grande preparo, porque através dele, nós, uma vez embutido em nós, ninguém irá nos tirar. Os bens materiais, nós podemos perdê-los a qualquer momento, mas aqueles bens, né, pessoais, que está dentro de nós, o nosso conhecimento, com certeza nós estaremos levando aqui para esta vida e outras também futuras. Então, como falamos, sejam todos muito bem-vindos e agradecemos a presença de todos vocês. Bom, como nós fazemos normalmente os nossos trabalhos, as atividades da casa, sempre começamos com uma oração. Oração esta que tem que ser simples, fácil, independente das palavras bonitas. O que interessa é o que está saindo dentro do coração. O que interessa é o nosso sentimento. Nós sabemos que a higienização da casa já foi feita. As cadeiras, as poltronas, enfim, tudo aquilo que é necessário para que a parte material esteja limpa. Mas sabemos, Senhor, que temos também que higienizar a nossa mente, o nosso espírito, para que os nossos bons sentimentos e as melhores vibrações possam valer este momento em que temos contato com a espiritualidade maior, na certeza de que os nossos pedidos serão atendidos, como falamos normalmente, se não exatamente como queremos, ou no momento que necessitamos. Na verdade, é sempre o momento correto, é sempre o momento de Deus. A nossa régua é diferente. Então é importante nós entendermos, nos lembrarmos que todos nós devemos sempre seguir adiante com um bom pensamento. E este pensamento faz parte também quando estamos orando. Te agradecemos, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, mais uma vez, de aprendermos em conjunto. Obrigado pela oportunidade de chegarmos até esta casa de oração, onde todos nós, cada um a seu modo, estará aí usufruindo daquilo que vai nos ser passado. E certamente estaremos em algum momento utilizando em nossa vida diária. Mas nós sabemos, não devemos ser egoístas. Por isso, nós também pedimos, Senhor, não apenas por
todos nós que estamos aqui neste salão, mas também por aqueles irmãos, aqueles amigos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Pedimos pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, que não puderam chegar até aqui, mas que também estão nos acompanhando ou necessitando de uma oração. Que as nossas melhores vibrações possam ser endereçadas e chegar a todos eles. Por que não dizer, também chegar àqueles outros tantos que não conhecemos, não sabemos pelo que está passando, mas certamente necessitam também da sua presença. E por fim, Senhor, te pedimos também pelo nosso Grêmio Infantil Nosso Lar, esta casa que está comemorando, está fazendo aniversário hoje, 69 anos de atividade ininterrupta, 23 de abril de 1954, quando começaram aqueles e aquelas desbravadores, ensinando desde pequenos as nossas crianças há 69 anos atrás. A nossa reverência e a nossa gratidão a todos eles que por aqui passaram, aqueles que ainda estão aqui, aqueles que estão trabalhando e aqueles também que virão. Certamente um dos enigmas da vida é a educação, que essa educação ainda de criança possa fazer parte da nossa casa espírita, porque a partir daí estaremos formando bons cidadãos, homens de bem, pessoas de bem, e aí estaremos seguindo aquilo que o Cristo nos ensinou e falou que perseverássemos. Todos nós estamos aqui disputando, estamos nos embates diários, e certamente quando trazemos Cristo até nós, tudo fica mais claro, mais fácil, mais limpo, enfim, com mais facilidade para seguirmos adiante. Por isso, Senhor, te pedimos mais uma vez, seja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, nós convidamos para nos falar, Marcos. É aqui, né, para levantar? Isso. Vou ajudar para não quebrar o microfone. Tá bom. Muito boa noite a todos. Que bom que nós estamos aqui. Que alegria, né? A gente está aqui nessa noite um pouquinho friozinha. Já agradeço ao Carlos pela oportunidade. Carlos, muito obrigado. Vamos pedir a Jesus e a espiritualidade, né, que nos ajude a colocar de uma boa maneira a questão dos enigmas da vida. Um título um pouquinho enigmático, né? Então nós vamos tentar destrinchá-lo aqui nessa noite. Na verdade, nós temos hoje uma reflexão bastante simples. Eu trouxe 4 historinhas para contar, para compartilhar com vocês. 3 delas vão ter como personagem o Chico Xavier, Jerônimo Mendonça, pessoal bom desse grau de nobreza. Mas nós vamos começar com uma historinha que está um pouquinho fora desse contexto religioso, porque vem da Grécia Antiga. Na verdade é uma peça de teatro que foi escrita pelo dramaturgo chamado Sófocles, chamado Édipo Rei. Nós vamos pegar um trechinho dessa história que conta o seguinte. Sófocles vai nos dizer que havia uma cidade na Grécia chamada Tebas, que era uma cidade muito próspera, muito pacífica, tinha o que a gente chamaríamos hoje de uma boa qualidade de vida, seria um bom lugar para a gente viver. Os habitantes viviam tranquilos, felizes. Só que a Grécia acreditava nos deuses do Olimpo, né? Eles eram politeístas, e esses deuses, a gente estuda que eles eram temperamentais, eles tinham características humanas assim, geralmente as piores características humanas. Então aconteceu alguma coisa na cidade de Tebas que desagradou aos deuses do Olimpo.
Aí o que eles fizeram? Eles resolveram castigar a cidade. E qual que foi o castigo? Mandaram para as cercanias de Tebas um monstro mitológico conhecido como esfinge. É bem aquela esfinge que tem no Egito mesmo, que tem o corpo de leão, a cabeça de mulher, só que era alado. E mandou a esfinge lá para Tebas. Qual que é o problema de ter a esfinge por perto? O problema é que ela tem um hábito um pouco desagradável, aliás, para nós que somos humanos, muito desagradável, porque a dieta dela é de seres humanos. Ela se alimenta de seres humanos. Então, começaram a ser devorados pela esfinge os habitantes da cidade de Tebas, que de uma cidade próspera, pacífica, feliz, se tornou uma cidade triste, uma cidade com medo, porque a qualquer momento um cidadão desaparecia porque tinha sido devorado pela esfinge. Isso se tornou um grande problema. Só que essas tragédias gregas, elas nunca são tão simples assim. Sempre tem algum elementozinho que para dar um tempero. Quando os deuses mandaram a esfinge para Tebas, eles disseram para ela que ela teria uma obrigação. Ela ia escolher uma vítima, só que ela tinha que dar uma chance para aquela vítima se salvar. E qual que era a chance que a esfinge tinha que dar? Ela propunha um enigma. E se aquela vítima escolhida conseguisse decifrar o enigma, não apenas ele estaria salvo, como a esfinge se autodestruiria e livraria a cidade. A grande questão é que enigma, eu até olhei no dicionário, o dicionário fala assim, enigma é uma coisa difícil de definir, de conhecer a fundo e de compreender. Então vamos pensar, é como se fosse uma charada, só que uma charada difícil de ser resolvida. Hoje em dia, em tempos de internet, a gente resolveria facinho, tanto que eu vou dizer qual que era o enigma, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar dele. A esfinge sempre perguntava, qual que é o animal que de manhã anda de manhã tem 4 patas, ao meio-dia 2 e ao entardecer 3. Se eu fizer essa pergunta, é capaz de vocês conseguirem me responder, mas na época de Tebas isso era uma novidade, né? Então, a esfinge seguia o protocolo, perguntava, só que ninguém conseguia responder. Acontece que, um belo dia, chegou na cidade de Tebas um estrangeiro chamado Édipo. Ele vinha de uma outra localidade tentar a vida, um recomeço da vida na cidade de Tebas. E por que um recomeço da vida? Porque tudo na vida do Édipo até então tinha dado errado. Ele tinha feito miséria, sabe? Muitas vezes a gente é assim, ou muitas vezes a gente conhece pessoas que é assim, que tem muitas dificuldades em lidar com a vida, mas tem um coração enorme. E o Édipo era um desses, né? Ele tinha muitas dificuldades, fazia muita bobagem, só que tinha um coração enorme. Tão grande era o seu coração que ele falou, eu vou dar um jeito nesse problema que está afligindo a cidade de Tebas. E ele resolveu se oferecer para decifrar o enigma da esfinge, naturalmente com o risco da própria vida, porque se ele errasse, ele seria devorado. Mas como ele não tinha muito juízo, né, apesar tinha um grande coração e um pequeno juízo, ele foi. Chegou diante da esfinge, a esfinge seguiu o protocolo. Qual que é o animal, né, conforme eu disse, e no final ela sempre dizia assim, decifra-me ou devoro-te. E não é que o Édipo respondeu, o animal é o homem. Vocês sabiam isso já, né? Por que que é o homem? De manhã, 4 patas, ou seja, o bebê ele engatinha, né? De manhã, querendo dizer a infância, o começo da vida. Ao meio-dia, né, quando nós estamos na fase adulta, tem 2 patas, porque nós andamos de pé. E ao entardecer, quando os anos vão chegando,
muitas vezes, não todos, precisamos do apoio de uma bengala, que seria como uma terceira perna, uma terceira pata para o animal. Então, o Édipo matou a charada, resolveu o enigma, a esfinge se atirou de um precipício e a cidade de Tebas voltou a viver em paz. Essa é a nossa primeira historinha derivada do Édipo Rei, do Sófocles. Eu falei, esqueci de passar, mas esse daqui, ó, é a representação do Édipo conversando com a esfinge, né? É uma representação que os próprios gregos fizeram, retirada de uma ânfora, sabe? Aqueles vasos bonitos. Mas o que essa história tão antiga e tão estranha tem a ver com a gente? Tem a ver que muitas vezes na nossa vida nós nos deparamos com as nossas esfinges particulares, né? Que muitas vezes nos amedrontam, que muitas vezes ameaçam nos devorar e que muitas vezes nos propõem enigmas. E é disso que nós estamos falando hoje. O que a gente pode considerar que seriam esfinges e que seriam enigmas na nossa vida? Eis aqui o primeiro enigma da noite. Se a gente der um tempinho para vocês pensarem, no que te preocupa? O que te amedronta, né? O que te faz, às vezes, perder o sono? Cada um de nós, não lembrem, tá bom? Não, deixa para lá, não precisa lembrar disso agora não. Mas cada um de nós teria a sua própria história. Então eu achei até uma imagem aí, ó, que a gente teria uma chuva de enigmas na nossa vida. Dia sim, outro também, a gente se depara com alguma coisa que a gente precisa resolver. Algumas a gente consegue, porque já passou, porque já aprendeu. Outras nos deixam bem embaraçados, né? Essa imagem talvez não tenha sido muito bem escolhida, porque, para mim, né? Porque eu não sei falar inglês e eu não enxergo direito. Então eu vou ter que pedir a ajuda do Gilberto. Se eu falar alguma bobagem, você me fala, Gilberto. Então, exemplos, ó. Que eu estou enxergando aqui, ó. Dinheiro. Dinheiro às vezes é um enigma para a gente, né? Olha, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Isso é um enigma. Solidão. Muitas vezes a esfinge que está na nossa vida pode ser a solidão. Divórcio, né? Isso pode acontecer com a gente. Desemprego, falência, tristeza. Tem até impostos aqui, táxi é impostos, né, Gilberto? Até imposto. Imposto é um problema também, né? Mas enfim, não vamos ficar falando dessas coisas, né? Isso aí foi só para exemplificar que muitas vezes a gente tem uma chuva de enigmas que a gente é convidado a decifrar. Aí acontece uma coisa que seria bom que não acontecesse, né? Então nós vamos pensar sobre ela, porque muitas vezes a gente potencializa a preocupação, a gente potencializa o tamanho da esfinge, porque quando nos acontece alguma coisa que não é exatamente boa, muitas vezes a gente pensa assim, olha, é só comigo que acontece, né? Muitas vezes a gente não pensa assim, olha, tem tanta gente na mesma situação que eu, mas eu fui o escolhido, acontece só comigo. Uma outra coisa que às vezes a gente pensa, não é justo, isso que está acontecendo comigo não é justo. E muitas vezes também a gente pensa assim, ó, por que isso tinha que me acontecer? Por que eu estou dizendo isso? Porque esses pensamentos, esse tipo de pensamento é tóxico. Então, a gente tem o problema e se a gente encarar o problema desse jeito, ele aumenta. Os budistas chamam isso de sofrimento do sofrimento. A gente tem o sofrimento, que é natural da vida, mas a gente pode escolher. Tem até uma palestra do Gilberto, né, que é, como que é o título, Gilberto? O sofrimento é opcional, né? A dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Isso daqui é opcional, né? A gente pode não pensar desse jeito,
Vamos tentar fazer esse exercício essas semanas. Tomara que não aconteça nada de mais ruim assim. Mas vocês vão ver que as coisas ficam mais leves. Mas vamos deixar um pouquinho dos conceitos e vamos passar um pouquinho para a prática. Tem uma frase muito bonita, eu não sei se está o autor, mas que diz assim: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então nós vamos tentar falar de exemplos. Como não dá para fazer um exemplo aqui, nós vamos ter que buscar um exemplo de alguém. Se ele não nos arrastar, pelo menos um empurrãozinho, digamos, um estímulo, né? É nossa intenção que nos dê. Então vamos pensar, em termos práticos, em um enigma que muitas vezes pode acontecer na nossa vida. Uma enfermidade qualquer, né? Como é que nós lidamos com um problema de saúde? Tem uma historinha que aconteceu com o Jerônimo Mendonça. Vocês lembram quem é o Jerônimo, né? O chamado gigante deitado. Era um palestrante, escritor espírita. Ele esteve em Bebedouro pelo menos uma vez, que eu me lembre, né? Que ele ele fazia a palestra deitado numa cama, né? Porque ele não mexia nem o pescoço, ele era cego, mas ele teve uma vida missionária. Escreveu livro, fez palestras, e as palestras dele eram renovadoras, assim, sabe? Bem-humoradas. Para quem teve a oportunidade de assistir, saía de lá edificado. Não parecia que era alguém que estava numa situação difícil, de cama, né? A gente esquecia disso. Mas o próprio Jerônimo contou um fato que aconteceu na vida dele na década de 60. Ele ainda era jovem, 20 e poucos anos, né? Ele já tinha esse problema físico, embora ele ainda enxergasse. Então ele teve um problema mais grave de saúde. Foi uma infecção, uma hemorragia das vias urinárias, né? Que não se conseguia estancar. Ele foi ao médico, né? Mas o sangue não parava de sair do corpo. Então ele achou que ele ia desencarnar. Falou: nossa, é uma situação muito grave, né? E eu acho que dessa vez eu devo partir para o mundo maior. Aí ele teve um desejo. Ele pensou numa coisa. Ele era muito amigo de Chico Xavier. E ele pensou: olha, eu gostaria de ir até o Chico. Ele morava em Ituiutaba, em Minas, né? O Chico já estava em Uberaba nessa época. Então eu vou pedir para o Chico, talvez ele possa me curar. Se ele não conseguir me curar, pelo menos eu dou um último abraço no meu grande amigo, né? Então eles foram inclusive de avião, né? Para chegar rápido. Chegaram em Uberaba, o Chico não estava em casa. Ele estava fazendo as peregrinações que ele costumava fazer nos subúrbios de Uberaba, ajudando as pessoas, né? Então ele demorou algum tempo e o Jerônimo ficou lá aguardando. E como se tratava de uma hemorragia, ele tinha um lençol branco e ficava vermelho por causa do sangue que escorria, né? Até que o Chico chegou e disse assim: olha, Jerônimo, que surpresa, que bom ver você aqui. Você está parecendo uma rosa vermelha. Parece até que é uma coisa desrespeitosa que o Chico disse, né, para alguém que estava naquela situação de fragilidade, né? Mas vocês vão entender que não é. Aí o Chico ele propôs o seguinte: alguns amigos estavam ali em torno, né? E o Chico propôs: olha, vamos cada um de nós dar um beijo no nosso Jerônimo. E cada um chegava, beijava a fronte do Jerônimo. Ele disse que ele sentia uma vibração benigna, né, em cada beijo que ele recebia. Até que chegou a vez do Chico, e o Chico foi até ele, deu um beijo, aplicou um passe demorado, e a hemorragia estancou. Acabou. Jerônimo viveu mais até, isso era a década de 60, ele desencarnou em 1989, viveu muito, trabalhou muito, né? E depois, conversando o Chico com o Jerônimo perguntou: olha, Chico, como que aconteceu isso? Como é que o que você fez para me curar, né? E o Chico falou para o Jerônimo o seguinte: olha, meu filho, você assumiu uma postura de derrota diante da sua enfermidade.
Quando você fez isso, o seu corpo entendeu que não era mais para reagir. Por isso que chegou nesse ponto que a medicina terrena não conseguiu estancar essa hemorragia. Quando você chegou aqui, nós te demos um ânimo e fizemos você perceber que você é muito mais forte do que essa enfermidade e que qualquer outra enfermidade. Por isso que eu consegui estancar a hemorragia. Então aquela brincadeira que o Chico fez no começo, olha, está parecendo uma rosa vermelha, né? Era para mudar o padrão mental, né? Com bom humor, né? Para tirar daquele clima de derrota que ele estava. Então essa é a nossa segunda historinha. E fica aqui para a gente, todos nós estamos sujeitos a ser acometidos por alguma enfermidade. Hoje em dia, existe muita enfermidade de natureza emocional. Se a gente for falar de depressão, dos transtornos de ansiedade, dos transtornos fóbicos, se a gente for falar das crises de pânico, né? Isso acontece com cada vez mais pessoas. Mas eu queria, assim, dizer uma coisa de convicção. Nenhum desses transtornos é mais forte do que a gente. Nós somos capazes de lidar com qualquer um deles e de vencê-los. E olha que nós nem somos o Chico Xavier, mas nós temos essa capacidade. Essa é a historinha. Nós temos uma outra historinha para falar de um outro enigma que muitas vezes acontece com a gente: prejuízos e dificuldades financeiras. A gente está no mundo que é material, a gente precisa de recursos financeiros para sobreviver, né? Cada vez a gente tem que lutar mais e mais para a gente conseguir ter uma tranquilidade financeira, né? Para poder sustentar o nosso lar. Então, quando acontece algum revés, alguma dificuldade que ameaça a nossa sobrevivência, isso é como se fosse uma esfinge que está na nossa frente falando que vai nos devorar. Então, como que a gente lida com isso? Vamos também pegar um exemplo de uma historinha do Chico Xavier. Ele tinha um amigo lá de Uberaba que era contador, né? Então, com muito trabalho, com muito suor, ele tinha montado um escritório, tinha todo o equipamento, né? Tinha mobília, tinha conseguido um imóvel, e ele estava tocando a vidinha dele muito bem, sem excessos, né? Mas estava com uma vida tranquila. Aconteceu que, num final de semana, entraram no escritório dele, né? Arrombaram o escritório, roubaram o que tinha. Ele tinha um cofre lá que ele guardava o dinheiro, levaram as reservas dele, e por uma questão assim, a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas, né? O que não foi possível levar, quebraram tudo. Quebraram móveis, quebraram computador, né? Quando ele chegou para trabalhar na segunda-feira, ele encontrou a esfinge lá no escritório. Ele teve um choque, né? Tudo quebrado, tudo destruído. As reservas que ele tinha já não tinha mais. E naquela noite, era a noite de reunião no centro. Ele ia encontrar o Chico. E ele chegou na reunião, cabisbaixo, abatido. O Chico naturalmente percebeu e chegou: olha, fulano, o que está acontecendo? Né? Por que normalmente você é alegre, né? O que está acontecendo hoje? Falou: Chico, você não vai acreditar. Tudo que eu tinha, eu perdi, né? Me foi subtraído e agora eu não sei mais o que eu vou fazer, porque vai ser muito difícil. Eu levei muitos anos para conseguir construir o pouco que eu consegui, mas me era suficiente, e me custou muito trabalho, muitos anos. Então eu estou muito triste, né? E o Chico, com o jeitinho mineiro dele, pegou na mão do amigo e não falou nada. Ficou um tempinho ali só refletindo, e o amigo sentindo o conforto da presença do Chico, né? Mas ele esperava alguma palavra de conforto. E o Chico, depois de alguns minutos, ele falou assim: ah, meu filho, é tão bom devolver. Olha que coisa. Aí a gente já observa
um pouquinho da questão da reencarnação. Por que o Chico falou que é bom devolver? Porque em outras oportunidades, provavelmente ele tinha subtraído os bens de outras pessoas. Quando isso acontece, abre-se um processo de julgamento, não por Deus, mas dentro da nossa própria consciência. E a gente não vai ficar em paz enquanto a gente não ressarcir aquilo que a gente quebrou da lei. Então o Chico falou: que bom que você devolveu. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina que existem causas atuais e que existem causas anteriores das aflições. Então, muitas vezes, se nós estamos diante de um enigma da vida que a gente não consegue entender, que a gente não fez nada nessa vida para desencadear aquilo, compensa pensar um pouquinho. Olha, será que numa outra oportunidade eu não fiz alguma coisa que eu precisava repor no lugar? Não é? Nessas duas historinhas, olha que interessante. No caso do Jerônimo, o Chico curou o Jerônimo, mas ainda que não tivesse curado, a primeira coisa que ele fez foi resolver aquele enigma. Era um enigma. Por que que estava acontecendo aquela hemorragia inestancável? Era porque ele estava entregando os pontos. Resolvido o enigma, igual o enigma da esfinge. No caso do amigo contador, que eu não me lembro o nome, ele resolveu o enigma. Tanto que depois o amigo reconstruiu tudo que ele fez, porque ele tirou aquele peso. Olha, que injustiça, por que que aconteceu isso comigo, né? Não é justo que isso aconteça. E também Kardec vai nos dizer no Livro dos Espíritos, questão 920, que, aliás, o Kardec pergunta, né, se a gente pode ser feliz na Terra. E os Espíritos respondem assim, de forma bem realista: olha, você não pode ser feliz na Terra, completamente feliz, porque a vida foi dada para a gente como prova ou como expiação. Só que da gente depende ser tão feliz quanto for possível, né? A gente não pode se entregar, mas a gente tem que ter esse clima de aceitação de que a gente está aqui realmente provando alguma coisa, ou a gente está aqui corrigindo alguma coisa que a gente fez. E graças a Deus que nós temos essa oportunidade de estar aqui, não é? Dizem que a fila do lado de lá está grande, viu? Para reencarnar. Então, graças a Deus que nós estamos aqui, né? E nós temos finalmente uma última historinha. Eu evitei até de pôr uma figura aí, porque aqui a gente está falando de relacionamentos. Nós vamos falar de um enigma, que são dos relacionamentos. Então, toda figura que eu pensava em colocar não era uma figura muito legal. Então, eu falei, deixa eu deixar quieto aqui. Cada um pode imaginar uma pessoa, por exemplo, né, com quem tem alguma dificuldade de relacionamento. E as questões de relacionamento, elas vão desde os relacionamentos conjugais até os relacionamentos profissionais, né, de toda sorte, na família, na vizinhança, né, no clube. E muitas vezes existem enigmas nesses nossos relacionamentos. Aí nós temos um outro exemplo que também é do Chico Xavier, muito presente hoje na nossa reflexão, né? Que foi um caso que aí aconteceu com ele. É muito famoso, talvez vocês já se recordem, mas compensa a gente refletir sobre ele. Chico gostava muito de animais, da mesma forma que gostava de pessoas, mas gostava dos animais também. Então ele sempre tinha cachorro, tinha gato. E teve um tempo que ele teve um cachorrinho que era doente, era aleijadinho, tinha um problema nas patas, né? Então ele ficava só na caminha e o Chico cuidava dele como quem cuida de um bebê mesmo, né? Tinha que pôr comida perto dele, muitas vezes tinha que dar água com seringa, remédio. O Chico fazia isso com todo carinho, né? Geralmente, como ele era muito atarefado, ele chegava muitas vezes do centro, né? Às vezes altas horas da noite, e ia cuidar do cachorro. Aí teve
conta, essa história está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, se vocês tiverem interesse de dar uma olhadinha com mais detalhe. Tinha uma vizinha do Chico que gostava muito do Chico, né? E começou a achar que aquilo era demais para ele, né? Falou: olha, o Chico é um homem tão bom, tão trabalhador, ele chega cansado, ainda tem que cuidar do cachorro, né? E ela resolveu fazer uma boa ação. Só que como as coisas na vida são muito relativas, a boa ação que passou na cabeça dela foi dar um fim no cachorro do Chico, né? Então ela deu um jeito, não sei de que maneira lá, mas enfim, o cachorro morreu. E o Chico, quando chegou naquele dia, viu o cachorro, né? Tinha falecido, ficou muito triste, porque ele gostava muito do animalzinho, né? Mas se conformou, afinal ele era doente, né? Até que ele veio a saber, tempos depois, o que tinha acontecido de verdade, né? Aí ele ficou muito magoado, e ele ficou muito triste, né? E ele começou a ter esses mesmos pensamentos: como que alguém pode fazer uma coisa dessa, né? E isso se prolongou no tempo, vários dias, semanas, ele não conseguia se livrar daquele sentimento, a ponto do Emmanuel um dia chegar para ele e falou: Chico, o que está acontecendo? Eu estou vendo que tem uma sombra sobre o seu coração, né? Na visão espiritual do Emmanuel, aquilo tinha se convertido numa sombra escura, na sede do sentimento, que é o coração. Aí o Chico falou para o Emmanuel: olha, eu não tenho raiva dessa nossa irmã que fez isso, né? Mas eu estou sentindo uma coisa um pouco diferente assim, por ela. E o Emmanuel falou: você tem que se livrar disso, para o seu próprio bem, e para que a gente possa continuar trabalhando, porque isso está interferindo na sua própria atividade mediúnica de psicografia. E o Chico disse: olha, eu tenho tentado, mas não tem sido fácil. Aí o Emmanuel disse: eu vou te dar uma dica. Descubra alguma coisa que essa senhora, a vizinha, quer muito, né? Alguma coisa que você possa presenteá-la, que vai deixá-la muito feliz. Aí imagina a gente escutar uma coisa dessa no mentor, né? Alguém nos fez uma coisa dessa, ainda a gente tem que dar um presente para a pessoa. Mas se tratava do Chico Xavier, e ele fez isso. Ele descobriu que aquela senhora era costureira e que ela queria muito um tipo de máquina lá que ela precisava, que ia ajudar muito, inclusive, no ganha-pão dela, etc, né? E o Chico foi com seus recursos modestos, né? Parcelou lá em muitas vezes e comprou uma máquina de costura e deu para a senhora. Mandou entregar na casa dela. E um dia, quando ele estava voltando do trabalho, a senhora estava esperando ele no portão da casa dele e deu um abraço, né? E agradeceu e beijou o rosto do Chico. E ele, com a visão mediúnica, ele começou a perceber uma luz imensa em torno dele e, sobretudo, em torno do coração, que dissolveu aquela sombra. E ele voltou ao normal. A vizinha continuou sendo amiga dele e a vida seguiu, o resto da história. Decifrou-se mais um enigma, né? Como sair de uma situação dessa? Quantas vezes nos relacionamentos interpessoais pessoas nos surpreendem desagradavelmente, nos falam coisas que a gente não gosta de ouvir, que não esperava ouvir, nos fazem alguma coisa, nos prejudicam de alguma forma. E aquilo passa, só que a mágoa fica no nosso coração. E a mágoa é um veneno. A gente vai se envenenando lentamente. Então, uma dica, né? Não guardemos isso, porque não vai resolver o problema, não vai fazer mal nenhum para a pessoa que nos causou o problema, só que vai nos envenenar, né? Então, se nós tivermos alguma mágoa no coração, não é fácil. É fácil falar aqui, né? Mas não é fácil fazer. Mas compensa a gente fazer um esforçozinho. Enfim, aí eu deixei a história eu deixei a figura do Chico, né? Eu esqueci disso daí, eu troquei, né? Eu ia colocar uma figura mais feinha, falei, vamos colocar o Chico que é melhor. Tem uma coisa que é comum
a essas 3 historinhas, que não é assim muito evidente. Uma coisa que é comum é que o Chico participou de todas elas, mas tem uma outra coisa que é comum. Nas 2 primeiras, o Chico resolveu o problema do Jerônimo, o Chico resolveu o problema do amigo contador. Na terceira história do cachorrinho, o problema era com o próprio Chico e ele não estava conseguindo resolver. Quem resolveu o problema dele foi o Emmanuel. Então, isso nos chama a atenção para uma coisa de que o Evangelho de Jesus está cheio, que é fraternidade. Jesus, ele disse mesmo, a gente se lembra, quando 2 ou 3, como que é a frase, 2 ou 3 de vós estiverdes reunidos, né, eu estarei entre vós. Por que ele falou 2 e 3? Se a gente estiver sozinho em oração, ele não vai estar com a gente? Lógico que vai. Mas ele falou 2 ou 3 para nos ensinar a fraternidade, né? Nós estamos aqui, não é para vivermos como ilhas. Então, muitas vezes, a gente não consegue enxergar a solução do nosso enigma, mas a pessoa que está do lado consegue, né? Então, valorizemos muito essa questão da fraternidade. Olha uma imagem bonita da fraternidade, porque ela soluciona enigmas. E isso é, de uma certa forma, natural, porque quando a gente está vivendo uma determinada situação, a gente fica embebido dela. É como se a gente fosse uma esponja, a gente fica encharcado daquilo, e muitas vezes a gente fica com a visão turva. Às vezes o problema está fácil, desculpem, a solução está fácil, está ali do lado, mas a gente perdeu a capacidade de enxergar. Um parente, um amigo, um colega de trabalho, né? Um amigo da casa espírita, né? Existe até uma lição, não vou lembrar se é do André Luiz ou do Emmanuel, ele fala que Deus, ele nos fala por diversos canais, às vezes pela página de um livro, às vezes por um anúncio que a gente vê, né? Às vezes por uma preleção, como nós estamos fazendo aqui na casa espírita, por uma homilia que acontece na igreja católica, né? Isso é fraternidade. Então, a grande lição que a gente queria deixar hoje, valorizemos a fraternidade. Se a gente pensar assim, por exemplo, olha, eu não tenho com quem falar dos meus problemas, não tem ninguém próximo, ninguém me compreende, né? Em primeiro lugar tem a casa espírita. Olha quanta coisa que a gente tem aqui nessa casa, né? O Carlos falou de todas as reuniões que nós temos. A casa espírita, como os templos das outras confissões religiosas, estão sempre de portas abertas para nos ajudar a resolver os enigmas das nossas vidas. Mas se a gente, por alguma razão, entender que esse não é um caminho adequado, nós temos a Jesus. Jesus é o grande decifrador de enigmas. Diante de Jesus, nenhuma esfinge subsiste. Vocês já viram um pastor de ovelhas? Às vezes, quando tem uma ovelha que está mais fraca, que está doente, o pastor, ele pega ela e coloca nas costas, assim, ó, fica com as pernas aqui, coloca como se fosse uma mochila, né? Jesus faz isso com a gente, né? Se for preciso, se a gente tiver condições, ele vai nos tangendo até o aprisco, ele vai nos guiando. Mas se precisar colocar a gente sobre os ombros e carregar, ele faz. Não sou eu que estou dizendo, ele disse assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essa é a mensagem de Jesus. Com ela a gente encerra a nossa reflexão de hoje. Agradeço muito, que Jesus nos dê uma boa semana, tranquila. Tomara que não tenha nenhum enigma, mas se tiver a gente vai conseguir resolver. E o Dorvanil vai fazer a oração para a gente, né, Dor? Boa noite a todos. Vamos, a partir de agora, encher nossos corações
de boas vibrações, para agradecermos a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui numa casa de oração, onde, nesses momentos que aqui estivemos, pudemos promover internamente em cada um de nós o milagre da harmonia física e espiritual, porque religião é o religare com Deus, e é ligando com Deus que nós também harmonizamos o nosso interior. E nesse agradecimento vamos enviar essas vibrações aos nossos irmãos em humanidade, até aqueles desencarnados que mais próximos de nós sabemos que retornaram à pátria espiritual com alguns enigmas, com alguns problemas a resolver, mas que a nossa oração possa pacificar essas almas, assim como pacificados estamos ao final da nossa reunião. E como o tema da noite é enigma, e que a nossa oração domingueira fala a todos nós, vamos então entender agora, quando estamos orando em favor dos nossos irmãos, um caminho que poderemos utilizar para resolver os nossos enigmas na vida e em sociedade, pois que um dos discípulos de Jesus, que não conviveu com Jesus, mas daqueles que Deus e Jesus envia para todos nós, mostrando-nos o melhor caminho a trilhar, oremos com Ele, meditando que a sua oração ajuda-nos a resolver os nossos próprios enigmas, quando Ele ora dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. E alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender, e ser amado o quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna.
Obrigado, Senhor, que possamos entender a mensagem e vivenciá-la agora e para sempre no nosso caminho evolutivo. Boa noite a todos, muito obrigado.